Boa noite a todos os internautas que nos assistem. Meu nome é Zisman Neyman. Estou aqui hoje a convite da equipe aqui da RAPS, com muita honra, para debater com todos e apresentar um trabalho que está sendo desenvolvido, um projeto que já bastante querido da equipe da RAPS, que nós estamos tocando a fase inicial. E a ideia é apresentar rapidamente o que seria esse trabalho, os pressupostos que estão por trás do levantamento que nós estamos fazendo, para abrir um grande debate. Tem gente aqui do Brasil inteiro assistindo a gente. A ideia é ouvir as perguntas que possam vir e debater o que nós estamos entendendo como visões de futuro calcados numa lógica de sustentabilidade. E a nossa missão aqui um pouquinho é tentar apresentar alguns conceitos importantes que às vezes não ficam muito claros no debate senso comum, vamos chamar assim, do que seja sustentabilidade, para tentar desenvolver a ideia de que sustentabilidade não é exatamente um tema da pauta política a ser acrescentado a outros temas, mas sim uma forma de entender todos os temas que, de alguma forma, interferem na vida do cidadão brasileiro. A temática da sustentabilidade não é algo a ser somado, mas sim uma visão possível de abordagem de todos os temas, como segurança, educação, economia, transportes, enfim, todos esses. É um trabalho razoavelmente difícil, porque o desgaste dessa terminologia sustentabilidade é muito grande no momento. Todo mundo, de alguma forma, acredita que entende o que seja o conceito, e, às vezes, a compreensão de um não é exatamente igual à compreensão de outro. E um pouco do nosso trabalho aqui na RAPS é tentar justamente criar uma política institucional nossa de discutir, criar uma visão própria do que seja o termo e tentar disseminar e inaugurar um debate nacional para que a gente possa ter, pelo menos, um ponto de partida comum para debater as questões relacionadas com esse tema. Aqui ao meu lado está a Juliana. Nós dois aqui fomos chamados aqui no mês de junho, especialmente pela equipe da RAPS, com o seguinte desafio inicialmente. Existem vários coletivos, organizações não governamentais, associações de empresários, enfim, grupos que, com as proximidades aqui das eleições de 2014, estão discutindo já há algum tempo e preparando, elaborando planos e agendas para serem apresentadas para os futuros governantes, para as pessoas que estarão no legislativo em todos os níveis, sobre possibilidades de visões e ações de futuro para inserir a temática da sustentabilidade nas metas e nos programas públicos em todos os níveis. Esses coletivos estão, cada um a seu tempo, apresentando esses documentos para a sociedade civil, fazendo eventos de lançamento, e nós tivemos contato com alguns desses documentos, alguns um pouco mais antigos, outros bem mais recentes, e o desafio que foi lançado aqui para a gente era, num primeiro momento, recolher todos esses documentos, tentar analisar as suas propostas, entender quais eram as propostas que estavam sendo colocadas, como que foi a metodologia de elaboração dessas propostas, quem são os proponentes, as pessoas que elaboraram exatamente todos os itens dessas propostas, e, ao comparar uma com a outra, tentar fazer uma síntese dos pontos onde há convergência e os pontos onde há divergências, pontos de vista diferentes, porque, afinal de contas, cada um desses documentos é produzido por um grupo de interesse ou por um segmento da sociedade. O nosso trabalho, portanto, num primeiro momento, não era inicialmente de criar uma nova agenda ou fazer propostas específicas aqui da RAPS. Até porque a RAPS é uma instituição pluripartidária, quer dizer, nós temos aqui representantes de todos os partidos, ela é aberta a todos os partidos, e a ideia é, num primeiro momento, a receber e discutir as propostas que vêm dos mais diversos partidos políticos e de todos os segmentos da sociedade. O movimento inicial nosso não era exatamente de criar uma nova agenda, mas principalmente fazer uma síntese de tudo isso para tentar oferecer, principalmente aos nossos líderes aqui na RAPS e também à classe política de maneira geral, o que há, como eu falei, de convergência nessas propostas. São documentos que vieram do Brasil inteiro. Nós tivemos que fazer uma triagem, no primeiro momento, daqueles que representavam coletivos mais significativos, não que os demais não fossem importantes, mas muitos documentos são elaborados por apenas uma instituição ou por apenas um grupo de pesquisa, uma universidade. E, nesse primeiro momento, no ponto de partida que nós estamos, nós optamos por fazer a análise de documentos onde houvesse uma participação maior de atores sociais envolvidos. Então, nós escolhemos alguns desses documentos, nos debruçamos sobre as propostas
e elaboramos uma planilha de comparação. Quer dizer, lançamos os temas que eram propostos, as instituições que eram as proponentes, e fazíamos um cruzamento para tentar apontar onde estavam as convergências e divergências dessas propostas. Ao fazer essa análise, depois de começarmos a olhar os documentos, nós percebemos que era preciso, mais do que fazer essa síntese, criar exatamente uma metodologia que nos permitisse olhar para todos os documentos, esses que estavam na nossa mão e os futuros que viriam, uma metodologia que pudesse congregar de uma forma uníssona uma maneira de entender esses documentos. Ou seja, sobre um documento pode ser feito vários olhares, sobre um viés ou outro viés. É preciso definir uma metodologia clara para que você possa extrair dos documentos as mesmas informações sobre o mesmo viés, para que eles possam ser analisados de maneira mais coesa e possam, a partir daí, elaborar propostas mais interessantes. Então, num segundo momento, mais do que exatamente fazer a síntese em si, interessou aqui para a gente da RAPS fazer o teste de uma metodologia que pudesse, aí sim, viabilizar a análise desses documentos. Mais do que criar, né, uma síntese desses documentos especificamente, interessava que a gente usasse esses documentos para testar uma metodologia. Quer dizer, no segundo momento do nosso estudo, pareceu-nos mais importante realmente criar a metodologia do que propriamente apresentar a síntese. Até porque, nesse caminho, nesses últimos 3 meses, algumas instituições já também apresentaram algumas sínteses sobre alguns documentos, alguns, inclusive, dos mesmos que nós estamos analisando. E, nesse momento, também nos ficou claro que o nosso papel seria outro, né? O papel realmente de propor, primeiro no nível interno, dos nossos líderes, depois para toda a sociedade, uma metodologia que nos permitisse essa análise. E é sobre isso que eu e a Juliana aqui nos debruçamos nos últimos momentos, aqui mais recentemente, agora no mês de agosto. E hoje nós estamos aqui perante todos para discutir um pouco o que nós percebemos, o que nós sentimos, os documentos que nós olhamos e como está a compreensão dessa temática da sustentabilidade a partir desses documentos. Além disso, além dos documentos preparados por coletivos e entidades, nós também tomamos o cuidado de analisar as propostas de governo dos 11 candidatos à presidência da República, propostas essas que foram depositadas no TSE, são propostas públicas, que estão inclusive disponíveis no site do TSE, são propostas resumo, apenas alguns princípios. Todas as coligações, nesse momento, estão, obviamente, reelaborando essas propostas e definindo aí com mais clareza todos os pontos dessas propostas, mas, num primeiro momento, nós, então, entramos no site lá do TSE, baixamos todas as propostas que estavam disponíveis e também fizemos uma mesma planilha, como fizemos com os documentos das ONGs e coletivos, fizemos um cruzamento das propostas que todos os candidatos à presidência da República 2014 têm com relação aos temas diversos do Brasil, principalmente com a visão da sustentabilidade. Nós entendemos que o viés necessário para a compreensão das propostas fosse o viés da sustentabilidade, porque é uma das propostas aqui da RAPS que a gente tenha uma visão de futuro, claro, que atenda a todas as temáticas, mas com uma visão transformadora que a sustentabilidade nos oferece. Numa conclusão inicial, né, a primeira conclusão que nós podemos apresentar para vocês, que acho que é um ponto de partida interessante para compreender os documentos, é que fica cada vez mais claro, ao analisar as propostas, que existem pelo menos 3 níveis de compreensão diferentes do que sejam sustentabilidade e uma visão de futuro para o Brasil. Nós procuramos classificar todas essas propostas nessas 3 categorias que eu vou apresentar agora, porque elas nos parecem revelar o estágio de amadurecimento ou de debate em que se encontram os diversos grupos quando se trata da temática da sustentabilidade. Nós identificamos um conjunto muito grande de propostas, tanto das ONGs como dos partidos políticos, que está calcada numa lógica, vamos dizer assim, mais convencional de futuro. Quer dizer, temas como transporte, segurança, economia, principalmente, estão sendo apresentados dentro de uma lógica que já vem sendo discutida na política há muito tempo. Por exemplo, quando se apresenta uma ideia de que nós precisamos aumentar o nosso produto interno bruto, para que aí sim, com mais renda para o trabalhador, para o cidadão, com um crescimento econômico cada vez mais pungente, o Brasil possa resolver os seus problemas sociais. É uma visão que entende crescimento econômico, né, como uma alternativa viável, importante para a resolução dos diversos problemas que a sociedade brasileira tem. Nós entendemos que essa é uma visão mais clássica,
porque ela vem sendo desenvolvida já há mais tempo e não entende a necessidade de que esse crescimento e essa compreensão de progresso, né, e desse desenvolvimento seja discutido sob novas matrizes ou sob um novo paradigma. Que crescimento é esse? Que debate é esse sobre crescimento? Será que a única alternativa é crescer indefinidamente? E que consequências, principalmente ambientais, esse crescimento indefinido e chamado de sustentável, porque cresce sem parar, pode trazer? É uma alternativa, claro, ela tem que ser discutida. Existe toda uma economia clássica que defende que realmente o aumento da renda, o aumento da economia de um país, sim, contribui com a qualidade de vida, com a melhoria das condições de vida para as pessoas, mas ela é enquadrada como uma visão clássica quando se trata da temática da sustentabilidade. Por quê? Porque algumas propostas avançam na direção de compreender que, mesmo com um crescimento necessário, é importante que estejamos atentos a alguns cuidados necessários para que esse crescimento não se dê com a depreciação dos recursos naturais e da qualidade de vida do planeta como um todo. Ou seja, tratar de transportes, tratar de segurança, tratar de educação, sim, é necessário, desde que nós tenhamos um viés diferente, um novo viés, um viés que faça com que esses problemas relativos a esses temas sejam solucionados, mas a partir de uma nova visão. Uma visão que entenda que crescimento não precisa ser necessariamente quantitativo, mas pode ser qualitativo. E que a economia não precisa ser nos modelos convencionais, mas pode ser enquadrada no que foi defendido pela Rio+20 recentemente, como um quadro de economia verde. Ou seja, os cuidados ambientais têm que ser levados em consideração nas contas sobre externalidades e crescimento, enfim. É uma economia que põe na equação a variável ambiental. E, nesse contexto, nós identificamos várias propostas, uma grande maioria das propostas que se dizem realmente dentro da temática da sustentabilidade, já incorporaram a lógica da economia verde, pelo menos, e a lógica do desenvolvimento sustentável, a possibilidade de conciliar crescimento econômico com sustentabilidade. Identificamos uma terceira tendência, e algumas propostas muito interessantes apareceram com relação a isso, que aí seria uma visão de um futuro um pouco mais longo prazo, que seria uma mudança maior de paradigma, ou seja, ao contrário de você simplesmente remediar problemas ambientais ou problemas relativos ao crescimento econômico com soluções tecnológicas ou apostando numa inovação de matriz energética ou coisas parecidas, a gente precisasse mudar a lógica da própria organização da sociedade. Ou seja, propostas que visam reformular a organização da sociedade civil no mundo inteiro. Propostas que nós chamamos aqui de ruptura ao paradigma atual de crescimento, mesmo sobre o viés da sustentabilidade. E, nesse nível, a gente precisaria ter, principalmente, propostas educativas, encontrar uma nova economia que se aproximasse mais da chamada economia ecológica e discutir seriamente a possibilidade do crescimento zero, da distribuição de renda, do que já se cresceu em termos econômicos no mundo inteiro. Enfim, uma proposta que é bem diferente do que nós assistimos hoje, mesmo para aqueles que defendem a sustentabilidade. São aí colocados os 3 níveis, o que nós classificamos como propostas conservadoras, propostas remediadoras, no segundo nível, e propostas de ruptura. Dentro desse quadro, né, de 3 propostas, nós tentamos enquadrar todas as que vinham sendo apresentadas por esses documentos e também pelos partidos políticos. É esse o cenário que nós estamos agora analisando, e a nossa ideia é que, muito em breve, nós possamos fazer uma divulgação desse estudo, que estará disponível na plataforma da RAPS, para inaugurar, aí sim, um debate nacional. É isso que nós pretendemos. Quer dizer, nós estamos propondo, como eu falei, muito mais uma metodologia de ação do que propriamente um resultado de documento, inaugurar, aí sim, um debate do qual participarão os nossos líderes, nossos empreendedores, nossos jovens, para construirmos, aí sim, tanto uma visão interna, o fortalecimento de uma visão do que a RAPS pretende como sustentabilidade, como contribuir com os parceiros que elaboram esses documentos, no primeiro momento, e a sociedade civil de maneira geral, e a classe política em especial, num segundo momento. Eu acho que, de maneira geral, é um pouco isso que eu queria apresentar inicialmente para vocês, e vamos nos colocar à disposição para conversar um pouco a partir das perguntas que possam surgir, o que nós encontramos, e aí esclarecer e detalhar um pouco mais o que são essas 3 visões de futuro que nós entendemos serem importantes, serem debatidas no cenário nacional. Temos algumas perguntas ainda? Então vou passar aqui. Nós recebemos uma pergunta da Rita Monteiro, ela é empreendedora cívica da RAPS,
E a questão dela é: dentro de um contexto de visões sustentáveis de futuro para o país, como vocês imaginam um planejamento estratégico com tantas variáveis? E tem outra pergunta, do Ademar Bueno, líder RAPS. Como podemos acelerar a aceitação e inclusão do tema da sustentabilidade na agenda política brasileira, já que muitos ainda creem que sustentabilidade e crescimento não podem caminhar juntos? Bom, Rita e Ademar, vocês querem me apertar mesmo aqui, né? Puxa. São perguntas muito complexas, né, para serem respondidas assim, porque eu poderia dar uma visão particular minha aqui, mas acho que não é essa a ideia. A ideia é, a partir do que a gente tem visto das propostas, como é que a gente resolve essa equação, tanto do planejamento estratégico para o país, como a maior compreensão do que o Ademar chamou de classe política sobre o que seja a sustentabilidade desvinculada de um conceito puro de crescimento. Acho que nos dois casos, a sociedade brasileira avançou muito nos últimos anos, pelo menos, se não na compreensão, mas pelo menos no debate. É nítido que a nossa legislação, que a nossa educação nas escolas e na educação não formal tem inserido, né, o tema sustentabilidade de maneira bastante satisfatória. Portanto, em algum grau de amadurecimento, a sociedade civil brasileira já ganhou com relação ao que seja ou que não seja, pelo menos, o conceito de desenvolvimento sustentável. Está mais ou menos no senso comum, claro, a ideia de que é preciso conciliar a qualidade de vida humana com a conservação dos recursos naturais. A resolução dessa equação de que o planeta tem limites e que a civilização humana tem que respeitar esses limites se quiser continuar a existir, parece que nós já chegamos a um certo acordo de que há uma necessidade disso acontecer. No entanto, o grande dilema, e aí tanto para a elaboração de planejamento estratégico nacional como para um debate amadurecido sobre isso, o que emperra um pouco o nosso avanço é uma compreensão equivocada, do meu ponto de vista, de que sustentabilidade é um tema relativo exclusivamente à lógica de meio ambiente e, portanto, está colocado de um lado oposto ao conceito de desenvolvimento e de crescimento econômico, enfim, que existe uma divergência de posições, de que existem aqueles que defendem uma coisa contra aqueles que defendem outra. E os que defendem a sustentabilidade são aquelas pessoas que estão tentando, de alguma forma, emperrar o desenvolvimento do país. E, ao mesmo tempo, pelos sustentabilistas, se é que podemos chamar assim, os ambientalistas, aqueles que defendem só o desenvolvimento estão querendo destruir o planeta ou afundar toda a nossa condição de vida, seja nos biomas naturais ou mesmo na cidade. E essa divergência não existe, porque as duas coisas são, sim, possíveis de serem conciliadas, desde que nós entendamos e que há limites para os dois lados, de que nós precisamos organizar a sociedade a partir de uma lógica de sustentabilidade que implica, de fato, em crescimento zero de uso de recursos, mas que não podemos abrir mão da redistribuição das benesses que o desenvolvimento econômico e que a tecnologia nos trouxe como civilização. Uma visão sustentável caminha junto, é parceira de um desenvolvimento saudável para a humanidade, ao contrário de ser divergente. Quando a classe política, a sociedade brasileira, conseguirem compreender de que, na verdade, sustentabilidade é só uma nova forma de qualificar o que toda a sociedade ambiciona, que é o desenvolvimento da qualidade de vida das pessoas, aí talvez nós tenhamos chegado a uma resolução dessa equação. O como fazemos para chegar a isso, aí é um debate grande, porque existem uma série de incompreensões. Quando tudo na política se coloca de um contra o outro, esse versus aquele, e aí as posições políticas ficam acirradas em épocas eleitorais, principalmente, fica difícil esse diálogo. Eu entendo que aí entra o papel da RAPS, como uma instituição que pode promover justamente um espaço aberto, claro, interessante, inteligente, receptivo de todas as propostas divergentes, para que a gente possa criar, sim, uma visão coletiva. E quem sabe, isso é uma coisa que eu sempre defendo aqui com os colegas aqui da RAPS, seja ela, né, a instituição que vai criar no Brasil uma espécie de frente pela sustentabilidade, que, capilarizada por todos os partidos e por todas as entidades da sociedade civil, possa aí sim, num debate aberto e de longo prazo, amadurecer o que seria essa visão de futuro que nós todos queremos. Temos mais perguntas. Boa noite, eu chamo Juliana, eu sou pesquisadora da área de sustentabilidade da Barros Freire Advogados e, junto com o Zisman aqui, atendendo esse desafio que a RAPS nos deu aqui já há algum tempo,
estamos pesquisando os documentos. Gostaria de apresentar a vocês os documentos que foram objeto desse trabalho, que foram 6 no total. O primeiro deles é a Agenda 21 brasileira, um dos mais antigos já nessa história da sustentabilidade. E, mais para frente, temos alguns mais recentes que se chamam Agenda Brasil Sustentável, Agenda do Avanço Acelerado, proposto pelo LIDE, um grupo de empresários. Outro também chamado Brasil e Agenda da Sustentabilidade, de um coletivo chamado SEBRE. Visão Brasil 2030. Temos um outro chamado Visão Brasil 2050 também. E são esses que fizeram parte do nosso estudo. Os candidatos, os presidenciáveis, as coligações que já estão no STF, não, no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, são os 11 candidatos, que são Aécio Neves, Dilma Rousseff, o Eduardo Campos, agora a Marina Silva, Eduardo Jorge, Eimael, Levi Fidelix, Luciana Genro, Mauro Iazzi, Pastor Everaldo, Rui Costa Pimenta e Zé Maria. O trabalho deles também, as propostas de governo que foram depositadas no Tribunal Superior Eleitoral, foram também analisadas e incluídas numa planilha com foco no que as propostas têm de viés da sustentabilidade. Antes da pergunta, só para complementar, quando a gente tentou classificar as propostas nessas 3 segmentos, nessas 3 visões, mais convencional e de uma posição mais remediadora e de uma posição mais de ruptura, muitas das propostas ditas fora da sustentabilidade, ou seja, que não levaram em consideração o aspecto diretamente de sustentabilidade, nós enquadramos como sendo convencional, porque nesse momento, pelo menos, o nosso viés tinha sido o quanto que o tema transversal sustentabilidade foi incorporado dentro de uma proposta mais tradicional de política. Então, elas foram contempladas, estão na planilha, mas ainda, né, não estão com uma ligação direta com a temática da sustentabilidade. Então, é nesse campo que nós estamos tentando avançar. Ao apontar como convencional, não é absolutamente nenhuma crítica, nenhum tom pejorativo a essas propostas, mas apenas deixando claro que, para se aproximar de uma visão de futuro que se possa ser inserida como uma visão de sustentabilidade, ela precisa caminhar e numa direção diferente do que no momento está caminhando. Tem uma pergunta do José Furtado, ele é empreendedor cívico da RAPS. E ele faz parte do movimento Campinas que Queremos. Há alguma convergência no entendimento do que seja sustentabilidade nos programas dos 3 principais candidatos? Bom, acho que podemos fazer o seguinte, acho que não é o momento ainda de a gente apresentar nem coisa como melhor, nem como pior. Nós temos um quadro de análise dessas propostas, e existem sim algumas convergências, e existem claramente algumas divergências. Por uma questão natural, pelo menos nesse momento, né, como se apresentam as 3 principais candidaturas, pelo menos o que dizem as pesquisas, né, existe uma aderência maior de algumas candidaturas ao tema e outras uma aderência um pouco menor. O que não quer dizer que os 3 principais candidatos não tenham apresentado propostas com um vínculo de sustentabilidade. Aqui, numa análise prévia, nós podemos dizer que tanto as propostas de Dilma Rousseff, né, e da coligação que ela representa, como de Aécio Neves, têm uma compreensão muito mais convergente do que seja sustentabilidade, e, de fato, essa visão está calcada num entendimento próximo ao conceito de desenvolvimento sustentável. Apresentam propostas como rever a matriz energética brasileira, apresentam propostas de que as unidades de conservação sejam, de fato, implementadas e ampliadas no Brasil, que são algumas das propostas convergentes nesse sentido, todas elas numa visão do que nós entendemos realmente próxima a manter, né, o crescimento e a forma de organizar, né, a sociedade civil, sem muitas divergências do paradigma principal, mas tentando, de alguma forma, ampliar o cuidado com os recursos naturais. A proposta da coligação Eduardo Campos Marina, ela tem essa mesma visão, apresenta propostas muito parecidas, mas aponta numa perspectiva diferente. Acho que é pela própria trajetória, né, principalmente de Marina e da equipe que ela representa, existe um amadurecimento diferente, né, uma visão diferente disso, e já inclui propostas de mais longo prazo que a gente enquadrou
como propostas de ruptura. Não que as propostas de Dilma e de Aécio não tivessem, mas a quantidade de propostas de ruptura da chapa Campos Marina é um pouco mais significativa. O José Furtado, ele também pergunta se é possível disponibilizar os documentos na nuvem. Claro. Então, uma das propostas dos grupos de trabalho aqui da RAPS é justamente que a gente crie um banco de dados de propostas para agendas de futuro, ou agendas políticas para a sustentabilidade. Todos esses documentos são públicos, eles foram divulgados por esses coletivos, eles podem ser encontrados facilmente na rede, na internet, mas nós já baixamos todos eles, e a ideia é conversar com os seus proponentes para que a gente possa também disponibilizá-los na nossa plataforma, que está prestes a ser inaugurada, segundo informações aqui do pessoal da RAPS, que depois conta um pouco mais sobre isso para vocês aqui. Mas eles são todos documentos disponíveis já, e a gente vai com certeza disponibilizar. As propostas de governo dos candidatos estão disponíveis, todas elas, no site do TSE. Foi de ali que a gente conseguiu essa informação. Eu tenho informação pela imprensa de que alguns partidos e coligações já estão, nesse momento, claro, definindo e aprofundando as suas propostas, e vão lançar muito em breve projetos de governo com muito mais detalhes do que esses documentos que estão no TSE. Nós pretendemos também, no segundo momento, assim que esses documentos forem disponibilizados pelas coligações, também nos debruçar sobre eles para tentar fazer um pouco da síntese do que eles trazem de propostas. Mas a pergunta era se vão ser disponibilizados. Sim, vamos criar um banco de dados permanente, até porque nós conseguimos algumas, são por enquanto 6 documentos, a gente já sabe de mais uns 3 ou 4 que estão prestes a ser lançados, que a gente até tentou obter a versão preliminar para poder botar na nossa planilha, mas não deu tempo, eles vão ser lançados agora no final do mês, essa semana ainda. E com certeza existe uma série de documentos, nível estadual, nível municipal, que nós ainda não tivemos acesso, quer dizer, será a partir de agora um trabalho permanente de alimentação desse banco de dados de propostas. Temos mais perguntas. Vamos lá. Do Fernando Holanda. Fernando. Ele quer saber qual a melhor forma de abordar a sustentabilidade no debate sobre as cidades brasileiras. Eu não gosto de receituário sobre melhor ou pior, né? Eu acho que o debate sempre é bom para que as ideias fiquem claras de ambos os lados. O que precisa é haver o debate. Eu acho que esse debate é que está ainda carente. Nós temos aí, todo mundo acredita que sabe do que se trata a sustentabilidade, acha que sabe o que está falando, e muitas vezes 2 pessoas estão falando a mesma palavra sobre concepções diferentes. Então, é importante que a gente realmente amadureça. A academia faz relativamente bem esse debate internamente aos muros das universidades e instituições de pesquisa, mas raramente esses debates transpõem os muros da universidade e se tornam realmente debates públicos interessantes. Sobre cidades, sobre espaço rural, sobre áreas protegidas ou qualquer tema ligado à sustentabilidade, o importante é que a gente inaugure esse debate. O que é claro, pelo menos do meu ponto de vista, é que nós precisamos avançar no sentido de entender realmente que não há uma ruptura entre a possibilidade de mantermos um desenvolvimento pungente na sociedade, um crescimento econômico que interessa a todos, mas que que pode esse crescimento sim incorporar a sustentabilidade, que eles não são temas colocados em campos opostos. E eu sempre insisto, quer dizer, todo mundo, quando você vai ler as agendas políticas, todo mundo lá tem uma lista de temas a serem debatidos e apresenta lá economia, transportes, educação, saúde, segurança pública, sustentabilidade, e aí vai. E sustentabilidade não é para aparecer como um tema sinônimo de meio ambiente ou preocupação com, principalmente, ambientes protegidos ou os biomas naturais. Sustentabilidade tem que ser um tema que está presente em todas as propostas de maneira transversal. O dia que a sociedade brasileira, as classes políticas compreenderem que não é preciso fazer grandes transformações nas suas propostas, nas suas ideologias partidárias, para incorporar a temática da sustentabilidade. Você não precisa ser ambientalista para compreender que sustentabilidade tem que estar presente, porque é um caminho, infelizmente, que não há uma opção. Quer dizer, nós temos que realmente entender que há limites, né, muito claramente colocados para o planeta. Nós estamos vendo as consequências do nosso crescimento econômico, da nossa opção como civilização, e que essa preocupação tem que estar incorporando nas políticas públicas em todos os níveis, em todas as temáticas. E seja cidade ou seja campo, nós precisamos levar esse debate, capilarizar esse debate.
Eu entendo que o trabalho da RAPS possa ser exatamente isso. Quer dizer, quando nós temos os nossos líderes, nossos empreendedores, nossos jovens, levando esse debate para dentro das suas esferas de atuação, aí sim, e trazendo de volta para a gente compor uma compreensão mais ampla do que seja isso, esse vai e vem, esse pulsar de debate, uma centralização do momento e depois capilarização no outro, é que vai fazer com que a sociedade amadureça. Estamos num processo de transição, o tema é muito novo, todo mundo está tentando compreender exatamente que caminhos são possíveis, nós não temos as respostas ainda necessárias para apontar isso é o ideal, aquilo não é ideal, estamos construindo essas propostas coletivamente, o que nós não podemos deixar é de debater o tempo todo, sem cansar do debate, porque, por mais desgastante que seja, ficar batendo na tecla de sustentabilidade, ele é um tema absolutamente necessário. Zisman, a gente recebeu uma pergunta da Maria do Socorro, ela faz parte do Instituto Nossa Ilhéus, e ela pergunta exatamente isso. Como que os empreendedores cívicos, né, a sociedade civil, pode contribuir para fortalecer e difundir o que realmente é a sustentabilidade? Ela entende que esse é o primeiro desafio e o primeiro passo. Bom, Socorro, abraço ao povo de Ilhéus. Logo em setembro estarei aí para fazer uns debates interessantes com vocês. Mas eu entendo o seguinte, não só empreendedores, mas principalmente educadores e toda a classe política e todo cidadão tem que tomar para si uma responsabilidade fundamental nesse debate, que é justamente se tornar um agente multiplicador do debate que tem que ser feito. Porque se nós, de alguma forma, temos o privilégio, em momentos como esse, que estamos aqui discutindo ideias, apresentando propostas e ouvindo, né, o que vem do lado de lá, nós temos esse espaço privilegiado e podemos coletivamente amadurecer um pouco o que é, dentro da nossa cabeça, o entendimento de sustentabilidade. Nós temos também por missão levar esse debate adiante, porque nem todos têm a oportunidade de estar participando mais diretamente dessas discussões. Então, os empreendedores cívicos, do meu ponto de vista, são justamente o elemento que vai permitir a capilarização do debate na sociedade civil, enquanto que os líderes vão capilarizar na classe política. O diálogo entre sociedade civil e classe política é fundamental para que as propostas tenham realmente significado participativo na elaboração de políticas públicas. Enquanto houver um distanciamento do debate político do que deseja e anseia a sociedade civil, nós teremos sempre esse embate de acreditar que, poxa, esses políticos não entendem o que a gente quer, fazem só o que sai da cabeça deles, não há um diálogo permanente de um caminho com volta de lá para cá. No meu ponto de vista, empreendedor cívico é agente multiplicador de debate, é eles que vão, ao levar esse debate também, recolher as propostas e trazer para o debate político dentro dos partidos e dentro aqui da RAPS. Temos mais. Tem mais. O Hermanos, ele pergunta... Hermanos. Tá. Poderiam comentar sobre como podemos tornar a agricultura, basicamente produção de cereais, hoje é dita como uma vilã a uma grande vitrine, como exemplo de sustentabilidade? Tá. Bom, então aí já é um tema específico, né? Vamos tentar... Aí já vamos ver o que aparece nas propostas. Eu vou tentar apresentar o que está pintando aqui nas propostas e o que particularmente, eu pude já, com outros colegas, discutir sobre isso. Aparentemente está sendo colocado um embate, né, e aí na visão de agronegócio, principalmente assim que esse termo se consagrou como agronegócio, com a lógica da sustentabilidade, como estando essas duas propostas em campos opostos. Eu estou insistindo nessa bipartição de posturas que nem sempre revelam o que de fato tem que acontecer. Que o nosso produto interno bruto, que a renda brasileira, né, na balança de comércio exterior, seja realmente o peso do agronegócio ou da agricultura em larga escala, tem como sendo um fator importante, grande, isso é inegável. No entanto, eu não entendo que essa possibilidade, né, da presença do agronegócio na economia brasileira seja oposta à sustentabilidade, porque uma série de cuidados e de caminhos são possíveis para aumento de produtividade, respeito ao uso, ao zoneamento, vamos chamar econômico, ecológico do espaço para ocupação com essas atividades, sem necessariamente a gente desrespeitar ou não levar em consideração a depreciação da terra e dos recursos naturais quando a expansão desses negócios são feitos de maneira inadequada, tecnicamente, inclusive.
a possibilidade de aumentarmos a produção brasileira com menos uso de terra é uma possibilidade muito viável, e aí o pessoal que aposta na lógica do desenvolvimento sustentável, de que as tecnologias vão nos permitir produzir mais em menos espaço, essas têm que ser priorizadas em relação ao produzir mais em mais espaço. A conciliação de uso de biodiversidade, de espécies nativas de Cerrado, Amazônia, Mata Atlântica e outros biomas brasileiros, dentro da cadeia produtiva do próprio agronegócio, quer dizer, em vez de só apostarmos no modelo de monocultura em larga escala, mas apostarmos também numa diversidade de produtos do agronegócio, é uma possibilidade também de conciliar a preservação, aí usando essa palavra mesmo, de alguns biomas, mas garantindo o uso econômico desses mesmos biomas. A aposta nas cadeias produtivas locais e na inserção de agricultura familiar, andando em conjunto, em paralelo com o agronegócio, principalmente na produção de alimentos. A maior parte dos alimentos que vão à mesa do trabalhador vem de agricultura familiar ainda. É um modelo um pouco diferente do agronegócio de exportação. Esses modelos são compatíveis de estarem juntos num país de território tão grande como é o Brasil. Existe uma série de alternativas interessantes. O que nós temos que tentar disseminar para o segmento do agronegócio é que agregar uma visão sustentável a todo esse segmento vai fazer com que o produto brasileiro tenha um valor diferente de mercado internacional. Porque uma vez compreendido que sustentabilidade caminha junto com o agronegócio, nós podemos aí sim valorizar mais o produto que temos dentro do mercado que cada vez mais vai exigir os cuidados ambientais necessários com a produção. Agora temos uma pergunta da Daisy. Ela quer saber o que está sendo feito em termos de políticas públicas para um alcance a longo prazo da sustentabilidade. O que está sendo feito, a gente acompanha na sociedade civil. Não é um pouco o objeto do nosso trabalho, que nós estamos trabalhando aqui com propostas, né? Mas agora eu vou falar como um ambientalista já de 30 anos do movimento, e nesse caminhar como um educador ambiental, que é onde eu, de fato, atuo como profissional. Só existe um caminho, quer dizer, o caminho justamente de disseminar essa lógica. Esse caminho para disseminar uma nova lógica, a revolução só se dá de fato a partir da educação. Seja qualquer que seja a revolução necessária, entendendo a revolução como uma transformação de paradigmas, ela só se dará a partir de um momento que uma geração inteira que compreende uma lógica deixe de compreendê-la e passe o bastão para uma nova geração que seja aí sim uma geração que tenha tido a oportunidade de perceber novos caminhos possíveis de organização da sociedade. Eu entendo que é uma transição difícil, nós nos habituamos a um modo de vida nos últimos 50, 60 anos que dificilmente abandonaremos, não é um problema de pequena escala, é um problema de realmente escala global, mas o processo educativo de disseminação de uma nova possibilidade de organização da sociedade, aliado, eu entendo, ao agravamento dos problemas ambientais, que infelizmente vão nos colocar limites bem claros de cuidados com o meio ambiente, até porque problemas de saúde, inclusive, podem começar a ocorrer de maneira muito séria, além dos problemas ambientais de mudanças climáticas que nós estamos assistindo em todo o mundo. Quer dizer, um trabalho educativo aliado a um limite em que, infelizmente, catástrofes ambientais e problemas de saúde individual possam começar a ocorrer, caminhando junto, vai nos colocar realmente em xeque-mate. E o xeque-mate, nesse momento, é importante, porque nós precisamos refletir, rediscutir que caminho seguir. E aí as propostas que vão sendo colocadas é que entram com força, porque se não tivermos um debate amadurecido de que caminho seguiremos, né, quando precisarmos de fato decidir se vamos por aqui ou por ali, é preciso que nós tenhamos amadurecido nessa caminhada, e um trabalho educativo, portanto, é fundamental. A Isis Gomes tem uma pergunta. Quais as principais barreiras hoje em dia para que a sustentabilidade seja abordada de forma mais franca nos programas de governo? Eu entendo que é uma incompreensão. Eu não acho que me parece que quando se coloca a sustentabilidade, né, esse termo, como sinônimo daquela defesa mais radical de que ser humano não pode viver em lugares naturais, tem que separar as duas coisas, quando entendemos sustentabilidade como sendo uma posição radical de oposição ao desenvolvimento, nós não avançaremos. Eu entendo que há muito mais um preconceito em compreender o que de fato estamos querendo dizer quando falamos de sustentabilidade do que qualquer outra coisa.
porque não é a defesa da volta às cavernas ou a volta a uma vida primitiva ou nenhum tipo de romantismo com relação a vivermos novamente em contato com a selva amazônica, apesar de ter muitos povos que fazem essa opção e tem que ser respeitada essa opção, claro. E porque se vocês entendem que sustentabilidade é uma oposição ao desenvolvimento, não caminha um debate político nessa direção, de mudarmos um pouco a forma de compreender a organização da sociedade em cima desse termo. Eu, portanto, acredito que quando compreendermos e disseminarmos a ideia de que sustentabilidade é uma forma diferente de organizarmos a mesma sociedade que desejamos, fica muito mais fácil e mais tranquilo você encontrar soluções plausíveis para realmente atingirmos a sustentabilidade. Marcos, você quer completar isso? Vi que você pegou o microfone. Eu gostaria de colocar um tema em debate. Eu acho que, complementarmente ao que está sendo discutido, há um esforço de muitos pesquisadores em entender como se dá esse passo para uma sociedade sustentável, considerando-se que não é possível mais o crescimento econômico como uma variável necessária nesse avanço civilizatório. Então, eu recorro, por exemplo, aos estudos feitos na Inglaterra, no sentido de correlacionar um aumento do bem-estar com a redução das desigualdades e não com o crescimento econômico. Exatamente. Né? Nós temos alguns autores que estão pesquisando e apresentando resultados interessantes. Tem autores da área de infectologia, estudando desenvolvimento. Podemos trazer vários trabalhos nesse sentido. Então, se o crescimento econômico, pensando na ideia e discutindo no contexto do Brasil, né, ter uma sociedade onde o bem-estar seja o nosso real objetivo e não o crescimento em si, e considerando que nos países desenvolvidos nós temos claramente uma identificação entre melhoria do bem-estar, não com o crescimento, mas com a redução das desigualdades. Então, o tema da desigualdade, portanto, o tema social, ele surge como sendo uma dimensão fundamental daquilo que nós chamamos de sustentabilidade. Né? Então, se a gente trouxer essa questão do combate às desigualdades e da busca do bem-estar, não pelo crescimento a qualquer preço, mas sim pela capacidade da sociedade de lidar com o problema da concentração econômica e com o problema da desigualdade como sendo um elemento evidente, pelo menos na nossa sociedade. Então, eu colocaria, para nós pensarmos coletivamente, que esse esforço que a RAPS vem fazendo em não ter uma agenda, mas sim de acompanhar o que vem sendo apresentado pelos principais candidatos a presidentes, pelas principais organizações da sociedade civil. Quer dizer, o nosso esforço é capturar estas propostas, sintetizá-las e tentar construir um mapa desta discussão na nossa rede, para que a gente tenha com clareza quais são essas dimensões que esses documentos e essas propostas apresentam e qual seria, pelo menos para nós, assim, um mapa desse debate. Quer dizer, a RAPS pretende debater e construir uma visão compartilhada de desenvolvimento do Brasil. Nós não temos, a priori, uma proposta, mas nós temos uma rede que pode e deve acompanhar o debate que está ocorrendo, né? E eu apenas colocaria como uma questão para vocês dois, para você, Zisma, e você, Juliana, o tema da redução das desigualdades. Né? Como vocês veem isso dentro desse trabalho? Não, ótimo, Marcos. Obrigado. A ideia que você apresenta, na verdade, é uma ideia que vem sendo debatida. Eu estive presente na Rio +20, e aí foi uma decisão da ONU naquele encontro internacional que aconteceu há 2 anos atrás,
que o centro dos debates fosse na ideia da economia verde. Existem, eu não sou economista, né, de formação, mas tenho me interessado muito pelo debate sobre a tal da economia verde, e durante a preparação e a própria realização da Rio+20, eu acompanhei muito de perto esse debate, e me foi apresentado, eu realmente não conhecia com detalhes, a lógica de uma outra economia que também esteve em pauta, aí já pela sociedade civil ali no Aterro do Flamengo, a ideia da toda economia ecológica. E acho que o que se apresenta como a desigualdade fica bem claro nessas duas visões de economia. Eu vi isso nas propostas aparecerem bem claramente. Há um avanço no conceito de economia clássica, quando se fala em economia verde, que a ideia é a seguinte: não é que o nosso problema seja o crescimento e o desgaste dos recursos naturais. É possível, sim, continuarmos a crescer e continuarmos a usar mais recursos naturais do planeta, desde que nós consigamos desenvolver tecnologias e metodologias adequadas para minimizar o impacto ambiental que isso causa. Então, há uma corrente inteira, e é a corrente que defende a lógica do desenvolvimento sustentável, que nós podemos sim continuar ainda com o nosso modelo clássico de crescimento econômico, e é só uma questão de realmente apostar na tecnologia, na ciência, que ela nos apontará os caminhos em que nós consigamos fazer isso sem degradar os recursos naturais. É uma aposta relativamente alta, em que nossos problemas ambientais serão solucionados a médio prazo, basta para isso investirmos em tecnologia e pesquisa. Portanto, é uma visão de que nós podemos manter o crescimento, e é o que nos últimos 20 anos vem sendo colocado como o caminho do meio entre desenvolvimentistas e ambientalistas, principalmente. Já a economia ecológica acredita mais ou menos no que você apresentou. Não, pensando do ponto de vista dos sistemas ecológicos, e aí é uma visão calcada bem claramente nos conhecimentos da ecologia como uma ciência, de que existem limites e que há ciclos que têm que ser respeitados. O que os economistas ecológicos entendem como sendo um futuro desejável é o seguinte: é justamente isso. Há, sim, riqueza suficiente no planeta para garantir bem-estar para toda a humanidade, com sobra, sem aumentar a necessidade de uso de recursos naturais. O que é necessário haver é uma redistribuição dessa riqueza. Então, a turma da economia ecológica, os pesquisadores, defensores, economistas da economia ecológica defendem que uma redistribuição da renda, ou seja, a minimização das desigualdades sociais, será um caminho de garantirmos qualidade de vida a todos, sem precisar aumentar a pegada ecológica da humanidade. Portanto, o desafio econômico que se coloca é, sim, de realmente apostar no crescimento zero, mas aumento da qualidade de vida coletiva para toda a humanidade. Que é uma proposta aparentemente utópica, mas que faz um sentido quando você vai fazer as equações todas necessárias para entender que precisamos cuidar do limite que o planeta nos impõe. Um crescimento, mesmo que seja com minimização de impactos da economia verde, ele terá um momento em que cresce e realmente, pela lei da entropia, você não tem como superar o dilema de que vai chegar um momento que você tem que apostar no crescimento zero. Os defensores da economia ecológica acreditam que, portanto, a alternativa mais razoável seria já trabalharmos com uma perspectiva de redistribuição das benesses do desenvolvimento para todos os cidadãos. E, portanto, isso exigiria o quê? Sacrifícios dos países ou dos grupos mais desenvolvidos em termos econômicos para que diminuíssem a sua economia propriamente dita, sem minimizar a qualidade de vida dos seus cidadãos, e redistribuísse essa qualidade de vida para todos os demais que estão em processo de desenvolvimento. Seria uma aposta em diminuir, isso tem os termos da própria economia ecológica, né? Diminuir o conceito de ter para o conceito de usufruir. Porque muitas coisas nós temos, mas não usufruímos. Quando a humanidade entender que usufruir é diferente de ter, nós teríamos uma equação mais interessante de uso dos recursos naturais. Eu gostaria só de deixar registrado nesse nosso debate, né, que a discussão proposta, neste caso, pelo viés da redução da desigualdade como sendo o elemento central para o aumento do bem-estar social, né, essa discussão ela claramente traz a dimensão social para o debate da sustentabilidade, porque, obviamente, se os governos devem se preocupar, né, claramente com políticas públicas que reduzam a desigualdade como forma
principal de geração de bem-estar social, a dimensão ambiental e econômica, elas são importantes, mas não são tão importantes, claro. Eu lembro aqui o trabalho do Richard Wilson e da sua colega de pesquisa, né? Eles desenvolveram o trabalho num livro chamado The Spirit Level, a Kate Pickett, né? Eu acho, Zisman, que nós da RAPS, no Brasil, onde a RAPS, como uma rede que pretende trazer o tema da sustentabilidade para o centro da política institucional, ela exige de todos nós um esforço, primeiro, para entender o debate, segundo, para fazer as perguntas certas, né? Mesmo que a gente não tenha uma proposta como coletivo, nós queremos ter um mapa deste debate, claro, para nós. Então, eu acho que esses documentos que vocês listaram, que a Juliana, inclusive, apresentou, eles servem para nós como um primeiro roteiro para nós organizarmos uma metodologia que vai dialogar com este debate social. Obviamente, nós estamos olhando para as eleições de 2014, mas esse debate vai além destas eleições e vai considerar não apenas essas propostas, mas também outras contribuições que existem no Brasil e fora dele, né, para a gente avançar nesse trabalho. Então, fica aí o convite a todos da nossa rede para, assim que o Zisman e a Juliana, nós disponibilizarmos esse material para a gente dar sequência nessa discussão. Tá bom? Só para complementar, a ideia é que nós temos a responsabilidade de trazer para o debate político o tema da sustentabilidade como sendo o viés principal. É preciso que haja um esforço de toda a nossa rede para qualificar esse discurso. Quer dizer, o que mais seja a minha briga interna principal aqui dentro da RAPS, que eu tento colaborar da melhor forma possível, é justamente essa. Se existe um espaço onde o debate precisa ser qualificado e realmente adensado em termos de proposta, é dentro da RAPS. Se nós não conseguimos institucionalmente, dentro da nossa rede, avançar, amadurecer e qualificar esse debate, nós vamos ficar dentro do senso comum que impera em toda a sociedade civil, infelizmente. Quer dizer, talvez a partir daqui, no pulsar do debate que vai ocorrer internamente, é que nós possamos aí sim compreender, né? Eu também estou em processo de aprendizagem, todos nós estamos, quer dizer, não sou dono da verdade, ninguém é, mas a gente precisa de alguma forma dar densidade para isso, porque conceitos complexos como é o de sustentabilidade, entre outros, não podem ser tratados da maneira como, infelizmente, a sociedade civil e os partidos políticos e a sociedade como um todo têm tratado, de maneira a acreditar que já sabe do que se trata e confundir os diversos níveis em que o debate pode ser discutido, né? Nós temos mais perguntas. A primeira é do Neylor, ele é líder RAPS. Ele gostaria de saber a opinião do Zisman e da Juliana sobre qual o maior desafio que devemos superar para promover o desenvolvimento sustentável no Brasil, considerando as particularidades e necessidades mais imediatas de nossa população. Tem outras perguntas? Uma pergunta que já foi respondida do Caio de Francesco: como a RAPS trabalha a sustentabilidade por meio de seus líderes políticos? Acho que foi esclarecido. Mas... Tá. E tem mais uma, Zisman. Pois não. Dentre os acordos internacionais nos quais o Brasil é signatário, é possível que algum seja cumprido dentre as propostas apresentadas? Ok. Eu acho que essa terceira pergunta talvez me ajude a responder as das outras anteriores. Todos, não sei se todos, mas assim, quem estava próximo ao debate sobre sustentabilidade nos últimos 20 anos, vamos dizer assim, devem ter ciência de que nós já fizemos esse debate quando elaboramos a Agenda 21 brasileira. Eu entendo que a Agenda 21 brasileira, talvez até hoje, mesmo com a colaboração mais recente dos demais documentos, até hoje nada chegou mais próximo de uma visão de futuro interessante para o nosso país do que esse documento, do qual participaram 40 mil pessoas nos mais diversos níveis, em 10 anos de debates, para amadurecer um documento final que é aprovado pelo governo federal como uma estratégia política para ser desenvolvida no futuro, durante todo o século XXI. Foi proposta de documento assinado pelo Brasil, né, quando da Rio 92, e que nós somos signatários da Agenda 21, e, portanto, cumprimos a lição de casa quando fizemos a nossa. Foi plataforma de governo, do governo passado,
como plano plurianual, né, de ações, né, foi incorporada a Agenda 21, e a Agenda 21 talvez até hoje seja o mais complexo documento que realmente avançou bastante nos grandes temas nacionais e que caminhos seriam necessários para que nós pudéssemos aproximar esses temas da sustentabilidade. Eu entendo que para superar, né, os desafios que esses diversos temas têm, que foi a primeira pergunta, nós possamos, a partir de discussões como essa, como a Agenda 21, ou essas novas são apresentadas, nós temos que continuar a amadurecer, porque ali foi um ponto de partida. Algumas propostas, depois de aprovadas, se mostraram mais factíveis, outras com maior dificuldade, principalmente pela incompreensão que alguns segmentos têm do que está escrito na Agenda 21. Eu entendo que a Agenda 21 é um conjunto de propostas que podem ser ponto de partida para o debate nos mais diversos segmentos. E, portanto, superar desafios futuros sobre o Brasil implica necessariamente no avanço do debate. Nós temos que, de coração aberto e usando nossa inteligência, inserir esse debate nos mais diversos segmentos da sociedade, porque aí sim nós vamos ter possibilidade de enxergar soluções. E não podemos inventar a roda toda vez, né? Quer dizer, se nós fizermos um esforço imenso de toda a nação para elaborar nos mais diversos níveis da nossa Agenda 21, tínhamos que usá-la como ponto de partida para novos documentos. E o que pelo menos aqui nós estamos analisando nas propostas que são apresentadas agora, em 2014, como sendo propostas coletivas, do meu ponto de vista, sendo bem sincero e fazendo já uma análise, eles são bem mais reducionistas, vamos chamar assim, tem bem menos propostas do que já tinha na própria Agenda 21. Eu entendo que nós tínhamos que fazer o contrário, quer dizer, a partir de propostas amplas, começar a delinear caminhos mais pragmáticos de ação, e não ficar inventando a roda toda hora. E quando você vai bater as propostas, os documentos atuais, com as propostas já contidas na Agenda 21, você vê que são exatamente as mesmas, com outras palavras. E são bastante amplas, são muito mais princípios do que propostas de fato de ação mais pragmática ou imediata. Então, o que precisamos? Precisamos avançar no debate, precisamos incorporar as propostas já discutidas, já temos um amadurecimento razoável para poder implementar soluções. Permitam só uma consideração. Claro. O Zisman toca num ponto central. O processo de debate destas questões que são essenciais para o nosso presente e futuro como país passa por um acúmulo deste debate e pela decodificação dessas ideias em termos de propostas de políticas públicas concretas. A RAPS, como proposta, como objetivo geral, ela pretende acumular, construir coletivamente esta visão e acumular estes avanços que já foram reconhecidos, que o Brasil, inclusive, é signatário, né? Nós não estamos aqui falando em coisas novas, mas que claramente se perdem, esses avanços ficam perdidos nesse debate, infelizmente, ainda muito incipiente na nossa sociedade, e as eleições mostram isso. É claro que generalidades não resolvem, nós precisamos ir aos pontos cruciais, mas nós precisamos, como coletivo, e aí RAPS como rede, nós precisamos fazer a lição de casa. E a nossa lição de casa é ter clareza de como esse debate, essa visão que nós queremos construir, ela se concretiza a partir da análise desses temas que estão sendo propostos. Então, eu acho que o Zisman traz essa questão, e a pergunta que foi colocada é como que os líderes RAPS farão esta... eu usaria uma palavra, nós temos que inocular na política institucional desse país os valores, os princípios que a sustentabilidade traz e as propostas concretas de políticas públicas. E para isso nós temos que ter capacitação e termos realmente um debate honesto e construtivo e acumulativo. E me permita complementar que avance, né? A ideia é justamente o que mais nos interessa é a metodologia de trabalho, porque ela nos conduz para frente. Se você não atira para todos os lados, você vai atirar sempre para os lugares errados, imagino, ou acertar aleatoriamente coisas que não gostaria de ter acertado. Se nós estabelecemos, né,
que existem pontos de partida, existem documentos base já produzidos por várias instituições. E a partir desses documentos, a gente incorporando o que há de bom e o que há de divergente nessas propostas, aí sim nós vamos construir um caminho para torná-las mais pragmáticas de fato, propostas de ação que possam ser viáveis na sociedade. Porque senão a gente fica de novo, né, criando as generalidades, como a gente infelizmente encontra em todos os partidos políticos, mesmo aqueles que apresentam alguma ligação com sustentabilidade, ainda apresentam de maneira muito mais de princípios do que propriamente de propostas concretas, e precisamos caminhar. Quer dizer, nós não estamos inventando nada, quer dizer, as coisas já foram discutidas, a sociedade amadureceu bastante. O que está faltando talvez seja a construção de uma inteligência coletiva que vá pegar esse material todo e seguir no passo que vem um após o outro, porque senão a gente vai ficar marcando passo o tempo todo no mesmo lugar. E acho que a RAPS pode contribuir com isso mesmo, porque nós estamos muito mais preocupados em avançar com esse debate do que inaugurar o novo debate, né? Não temos que inventar nada, o debate está posto por todos, né? E já avançamos bastante, como eu já falei, né? Tem mais uma pergunta da Daniela. Ela disse que hoje de manhã participou de um evento com grandes empresas e foram discutidas metas que o setor empresarial deve alcançar até 2020. E uma das propostas do fórum foi o reconhecimento de iniciativas de empresas de proteção de áreas protegidas que não se enquadram em nenhuma categoria do SNUC. Isso. Sistema Nacional de Dados de Conservação. E as empresas não querem amarrar suas áreas como áreas de uso restrito. E querem buscar formas de valorizar o recurso através de modelos de extração sustentável. E ela tem duas perguntas. Como você vê essa proposta e quais seriam os caminhos que vocês consideram prioritários para avançar com essa agenda no âmbito das políticas públicas? Olha, é interessante esse exemplo, porque aí mostra claramente as tais duas visões de sustentabilidade que a gente enquadrou aqui as propostas, né? Quando você impõe, a partir da legislação, limitações ou exigências para que uma empresa possa funcionar, compensações ambientais ou alternativas de investimento que possam compensar certos negócios de certos segmentos, você está colocando a lógica do eu degrado, mas pago pela degradação, ou eu compenso de alguma forma. Ou seja, é uma alternativa, claro, necessária, é uma alternativa importante, ela aponta para uma solução, porque realmente as indústrias e empresas precisam exercer seus negócios, mas ela não avança na solução dos problemas na sua origem, né? Ela apenas dá uma remediação temporária, porque nas empresas não está incorporado o fator fundamental, que é repensar os seus próprios negócios dentro de uma lógica de sustentabilidade. Existem 3 níveis de compreensão dentro de uma empresa, isso eu sempre gosto de falar, falo para os meus alunos sempre isso, isso no segmento da iniciativa privada, existem 3 níveis de incorporação do que seja a sua responsabilidade ante a sustentabilidade. Há empresas que simplesmente cumprem a lei, né, e cumprem bem feito, e seguem todas as normas, e colaboram, investem inclusive dinheiro na resolução de problemas que eventualmente tenham causado na mineração, no agronegócio, enfim. Existem aquelas que cumprem a lei. Isso já é um avanço, porque infelizmente no Brasil muitas empresas nem isso ainda chegaram a fazer. Então, cumprir a lei é o primeiro nível de compreensão de que há uma responsabilidade da empresa ante a questão ambiental. No entanto, ela é pouco ante o que pode ser feito, porque num segundo grau de compreensão de como incorporar a sustentabilidade na empresa, há aquelas que entendem a sustentabilidade ou a questão ambiental, de maneira mais restrita, como uma oportunidade, e aí investem em negócios sustentáveis. Então tem todo um segmento da sociedade, da iniciativa privada, que entende que a necessidade de cuidados com o meio ambiente nos coloca oportunidades de negócio. Então existe uma série de produtos e de serviços que apostam na lógica do verde e usam isso como marketing, ampliam os negócios da empresa, apostando na identificação de um consumidor cada vez mais exigente e, portanto, você vende um produto que o consumidor quer. Então já é mais do que cumprir a lei, é entender a sustentabilidade como uma oportunidade, inclusive de crescimento econômico da empresa. Isso é muito mais interessante. Mas há um terceiro nível de empresas, de empresários, esses cada vez mais raros, mas já aumentando o número de adeptos, que é aquela empresa que incorporou de fato no seu DNA a sua responsabilidade perante a sociedade e o meio ambiente. E passa a exercer ações ambientais ou de sustentabilidade simplesmente por fazer parte de uma ética empresarial. Quer dizer, não necessariamente a partir
do benefício que essa empresa vai ter em termos de marketing ou de imagem pública, mas pela incorporação de fato que os seus funcionários, os seus consumidores, seus fornecedores precisam ter uma responsabilidade perante a temática ambiental. E aí é um nível de compreensão muito mais sofisticado, né, que acaba redundando em aumento de marketing e acaba redundando em cumprir a lei. Se a empresa incorporou no seu DNA essa preocupação, os níveis anteriores estão automaticamente atendidos, né? Então, eu entendo que em encontros de empresários, da indústria, do comércio, nos segmentos da iniciativa privada, se nós conseguirmos cada vez mais elevar o nível de compreensão desses empresários, principalmente, da sua responsabilidade perante a temática, a gente vai inserir nesse âmbito da sociedade o debate como ele deve ser feito. Não é só no setor das políticas públicas, no setor da política, que nós precisamos ter iniciativas interessantes. Em todos os campos é fundamental isso, inclusive no setor privado. Tem uma pergunta da empreendedora Alice Pelissário, que também é candidata a deputada federal, e ela pergunta se vocês consideram possível que sejam cobradas iniciativas dos governantes, como, por exemplo, substituir habitações populares por ecovilas, se isso já é possível. Assim, Alice, cobrar dos órgãos públicos ou dos governantes é um caminho, mas não é o único, né? Porque isso é um caminho de duas vias, né? Primeiro, tem que haver um desejo da sociedade civil de abandonar o modelo tradicional para o modelo ecovila, como você sugere, quer dizer, para que, no segundo momento, se torne política pública. E acho que tudo que é política pública conquistada, e nós conquistamos a duras penas algumas políticas públicas nos últimos anos, desde a redemocratização do Brasil, tudo isso realmente foi uma demanda que vem da sociedade e que se torna política pública por uma certa pressão social, né? Nenhuma política pública nasce de cima para baixo, mesmo que isso ocorra, ela acaba se tornando artificial e nem sempre atinge seus objetivos. Então, para que nós possamos, de fato, incorporar políticas públicas de moradia, como você propõe, nesse nível, é preciso que isso seja um desejo da sociedade e uma demanda e que as pessoas compreendam os benefícios e os prejuízos de opções como essa. Portanto, de novo, eu defendo a ideia de que nós precisamos amadurecer o debate. E, num segundo momento, claro, reivindicar que as políticas públicas atendam a essas demandas que vão surgir na sociedade. Eu entendo, eu acho que você colocou a questão muito bem colocada, que isso seja um desejo de alguns grupos que talvez tenham amadurecido mais as possíveis soluções de organização de cidades, de comunidades humanas, e as ecovilas é uma das alternativas, assim como outras possibilidades de cidades sustentáveis, mas isso não pode ser imposição de política pública, porque senão haverá rebelião e a política pública não vinga, né? Então tem que ser discutido em todos os níveis se isso é de fato uma solução interessante. A Maria do Socorro, da nossa Ilhéus, ela quer saber se vocês acreditam que o pagamento por serviços ambientais é uma forma de acelerar o entendimento sobre a importância de conservar os recursos naturais e se o Brasil deve avançar nesse sentido. Bom, você está querendo me encostar na parede, né, Socorro? Porque claro que é uma alternativa, claro que é muito melhor do que nada. Claro que a lógica do Robin Hood, né, que é mais ou menos isso, que você tira do rico para dar para o pobre, você tira do vilão ambiental para conservar o meio ambiente, quer dizer, um pouco da compensação, bandeira de muitas ONGs, do movimento ambientalista já desde os anos 90, é um caminho que nos ajudou, né, a criar essa legislação toda que nós temos e que realmente resolveu alguns problemas que poderiam ser muito mais graves, estariam muito mais graves do que estão hoje. No entanto, eu particularmente, eu sou bem radical com relação a isso não resolve. Eu não entendo como sendo uma política interessante a médio e longo prazo, porque ela não transforma, né? Quer dizer, como eu falei, se eu pago por aquilo que eu quero destruir e pronto, eu mantenho uma lógica de uma economia que vai apostar em qualquer direção e não está nem aí com a questão ambiental. Eu entendo que é mais importante do que pagar ou compensar, né, danos ambientais de qualquer maneira que seja, é mais importante a gente entender que tem que ser implementada uma outra forma de utilização dos recursos naturais. Porque senão você não tem a ruptura com o paradigma atual e nós não vamos avançar na preservação dos recursos naturais. Eu acho que é temporária essa solução,
mas ela não deve ser uma política pública de longo prazo. A gente tem que transformar a sociedade, transformar a legislação para que isso não seja a única alternativa possível. Acho que a Socorro está avançando, né, no debate, e é importante que a gente olhe com essas diferentes visões de como o tema da sustentabilidade pode ser pode de fato ser convertido em ações, né? Eu creio que nós temos várias perguntas ainda sendo apresentadas, mas eu só queria fazer um contraponto para a gente encaminhar para a parte final desses diálogos políticos, que é o passo seguinte, quer dizer, como é que nós vamos dar sequência a esse trabalho, e que, só para a gente recuperar, nós estamos utilizando as eleições de 2014, as propostas dos candidatos a presidentes, as propostas da sociedade civil para o Brasil, como uma oportunidade para nós construirmos uma metodologia, validarmos uma metodologia, e, portanto, nós estamos ainda numa fase de apenas capturar as propostas, sintetizar as propostas e organizar o que nós chamamos de um mapa do debate, né? Para que, num segundo momento, a gente vá discutir na nossa rede qual é essa metodologia, quais são os temas, como nós faremos a discussão. Então, a Juliana e o Zisma estão fazendo um esforço de olhar para essas quase 15 propostas e fazer um recorte, olhando, obviamente, com o olhar da sustentabilidade, e fazendo um recorte de todos os problemas principais que estão sendo apresentados por essas vozes no debate público, né? Isso não para todos os dias. Hoje nós recebemos mais novas propostas de outros segmentos sociais. O Brasil o debate vem crescendo, né? Então, nós não temos um momento de discussão que se encerra. Isso vai até o primeiro turno, depois irá até o dia 26 de outubro, no segundo turno. Mas o importante é que vocês todos entendam que a metodologia que nós vamos propor para o debate, ela utilizará esse momento, esses documentos. Então, nós não estamos com ela ainda pronta, mas é esse esforço que, generosamente, o Zisma e a Juliana vêm conduzindo nessa preparação dos documentos. Então, oportunamente, nós vamos abrir isso para todos, mas os documentos já estão disponíveis, na verdade, são documentos públicos, não tem nada que não seja de domínio público. Então, eu queria só, para encaminhar e perguntar, assim, para o nosso encerramento, Zisma, Juliana, o que cada um que está nesse debate poderia trazer para esta fase do trabalho que vocês estão fazendo? Qual é a contribuição que cada um de nós pode trazer em termos de novos documentos, novas ideias, e também falar um pouco dos grupos de trabalho que vocês estão coordenando. Por favor. Ótimo. Então, é isso. Veja, eu acho que o Marcos colocou bem claramente. Nós estamos, mais do que concluindo, nós estamos inaugurando um processo. Isso a gente tem muito claro. Ao nos debruçarmos sobre esses documentos, nos interessava muito mais o como do que o que. O resultado é uma consequência, na verdade, de uma análise, de um primeiro momento, o que nós vamos tirar e como é que nós vamos extrair e comparar documentos que às vezes não são comparáveis. Então, o que mais nos preocupou nesse momento é utilizar os documentos disponíveis que chegaram às nossas mãos em primeiro momento para criar esse passo a passo do que fazer. E nós, hoje mesmo, estávamos discutindo isso agora à tarde, em como incorporar todos os colegas, os da RAPS e a sociedade civil que nos assiste aí, principalmente acho que os da RAPS, como que nós podemos incorporá-los todos nesse debate. E nós rascunhamos aqui algumas ideias, que é isso que nós vamos apresentar no documento final. Tem três momentos, né, onde as pessoas podem colaborar, e esses 3 momentos estão previstos nos grupos de trabalho que vão discutir o fortalecimento institucional do tema sustentabilidade no âmbito interno da RAPS.
O primeiro momento é justamente o diagnóstico propriamente dito, quer dizer, onde estão, quem produz esses documentos, como que eles podem ser encontrados para que nós possamos incorporá-los ao nosso banco de dados e depois, no segundo momento, fazer a análise das propostas que eles apresentam. Então, uma primeira ajuda, onde todos podem colaborar, nos seus diversos estados, municípios pelo Brasil, até porque nós não temos contato com todos os coletivos e ONGs e empresários que estão organizando isso. O primeiro momento é procurarem localizar esses documentos e nos enviar aqui para a RAPS para que a gente possa centralizar o nosso banco e atualizar o nosso banco. Há um segundo momento onde, recebidos esses documentos, é preciso jogá-los numa planilha com alguns critérios. Então, nós estamos internamente, eu e a Juliana, principalmente com a ajuda de toda a equipe da RAPS aqui, estamos criando alguns critérios para a triagem desses documentos, quer dizer, sob que olhar, quais são as variáveis que serão analisadas, para entender se esse documento contribui ou não contribui, se ele entra no nosso banco de dados ou ele não entra dentro da compreensão da temática da sustentabilidade. Portanto, aí é um momento de digerir um pouco esses documentos, e a elaboração desses indicadores também pode ser feita de maneira coletiva. Nós vamos, no primeiro momento agora, ao entregar o documento aqui para a RAPS, apresentar alguns critérios que nós utilizamos para classificar os documentos, mas eles são critérios iniciais. Os critérios em si serão debatidos, devem ser debatidos, para a gente ter aí uma metodologia de análise desses documentos comum e entendida por todos como sendo a mais adequada. E há um terceiro momento, e aí sim talvez seja o mais importante para todos, que é o momento de disseminar os resultados dessa discussão. Quer dizer, ao fazermos essas análises, essa síntese, ao compreendermos onde cada documento contribui com o avanço do debate, para quem nós temos que divulgar isso, em que instâncias da sociedade nós precisamos disseminar essas ideias. E aí é o momento de capilarizar, e aí é importante a presença dos líderes, dos empreendedores e dos jovens, para que leve para todos os seus âmbitos de debate os resultados aqui apresentados. Então, eu entendo que o nosso papel aqui como grupo coordenador vai ser exatamente, de alguma forma, receber tanto os documentos como as propostas de critérios, e aí, uma vez recebidos os documentos e tendo bem claro com todos, acordado com todos quais seriam esses critérios, fazer a análise, até porque poucas pessoas precisam fazer isso, que não precisa estar todo mundo debruçado sobre os papéis para criar planilhas e tirar disso aí o material de discussão. Faríamos isso aqui internamente como um grupo de apoio, e aí jogaríamos novamente na rede para o debate. O resultado é esse, aqui está a planilha, aqui estão os caminhos, o que vocês acham interessante, não é? Concordam, não concordam? E para avançarmos na capilarização dos resultados. Então, eu entendo que assim será a dinâmica do nosso grupo. O nosso trabalho final agora, o que está faltando para a gente nos próximos 2, 3 dias é justamente sistematizar essa metodologia que eu estou contando rapidamente aqui para vocês, diagnóstico, análise dos documentos, disseminação das propostas, para que nós, dentro da RAPS, criemos uma política interna ou uma produção coletiva do que nós entendemos, né, como rede, o que seja sustentabilidade. Porque isso é um conceito em construção, e temos que construir a nossa compreensão disso. Zisman, para terminar, tem a pergunta do Thiago Rocha, ele é jovem RAPS, e ele quer que você fale um pouquinho sobre como a juventude se insere na construção de um país justo e sustentável. Ok. Tudo bem, podemos falar sobre a juventude, mas eu entendo a juventude também como papel de qualquer outro cidadão. Eu entendo que essa missão é de jovens, crianças, adultos e terceira idade, como é o meu caso, tem que ser a obrigação de todos. Eu entendo que o que nós precisamos, a juventude tem na sua mão uma possibilidade que eu tive quando era jovem, todos os jovens têm, que é um anseio, de alguma forma, quer dizer, manter vivo um ideal de que um mundo melhor é possível, de que uma transformação é possível, de que nós podemos, sim, construir, já que temos um futuro grande pela frente, uma nova forma de vivermos, nós e nossos filhos aí para frente. Então, existe aí uma energia da juventude fundamental para manter o sonho vivo, né? A gente está desgastado, às vezes, da luta, quer dizer, os nossos sonhos antigos, às vezes, vão ficando meio desanimados, porque a gente vai batendo a cabeça aqui e ali, e nós que temos já uma trajetória maior, nós somos jovens há mais tempo, nós ficamos em alguns momentos assim à mercê de sangue novo que nos dê de novo a ideia de que, puxa, vamos em frente, continuamos, que estamos construindo o caminho certo. Então, eu entendo o papel da juventude como o papel de manter a motivação para a construção de um futuro melhor para todos, e se vocês têm isso com uma energia muito grande,
e, portanto, tem que assumir para si um pouco a responsabilidade de se tornar a geração que fará a diferença, né? Nossa geração foi a geração que teve que acordar para o problema, estamos sofrendo com isso, porque é muito difícil para a gente mudar o caminho que vem sendo seguido por gerações anteriores à nossa. Nós somos a geração que tivemos que entender que uma mudança é necessária, e talvez os jovens, e os mais jovens ainda, as crianças, sejam a geração que vão, de fato, executar essa transformação, desde que desejem e anseiem por essa mudança e transformação. Ok. Gostaria, Juliana, você quer falar algum comentário antes da gente encerrar? Fazer algum comentário do trabalho? O trabalho vem sendo feito com muito amor, com muita esperança de que possa contribuir aí para que a temática sustentabilidade entre cada vez mais no debate, né? E chegue lá onde tem que chegar, que é no Congresso, junto dos nossos políticos, de quem está tomando as grandes decisões no país, porque é uma questão premente, é um problema planetário, né? Não só local nem regional. Então, a gente está aqui com o coração voltado para essa fabricação desse documento, no sentido de contribuir mesmo para que a sustentabilidade chegue a ser um dia um grande tema aí que esteja já dentro de todo mundo, né? Na verdade, assimilado por toda a população, por todo o país, para que a gente consiga aí, para as futuras gerações, manter a nossa vida no planeta. Excelente. Zisma, um alô final? Um alô de otimismo, né? Apesar do pessimismo que nós tivemos que encarar quando nos debruçamos sobre os documentos e as propostas atuais, principalmente das coligações, não por serem ruins, mas por serem insuficientes. Eu acho que as propostas estão sendo colocadas, mas elas chegam muito longe ainda do que nós ansiamos como transformação. Então, eu acredito que, como a Juliana falou, nós estamos fazendo um trabalho com muito coração, porque a sensação que a gente tem aqui do lado de cá, quando, puxa, eu faço parte, eu sou protagonista de um processo, mesmo que em pequena escala, mas um processo que caminha numa direção diferente, nova, isso nos dá uma alegria muito grande. Espero que todo mundo possa se imbuir dessa alegria e nos ajudar, de alguma forma, a construir essa plataforma nova, essa agenda nova de sustentabilidade no Brasil. Obrigado, Zisma. Obrigado, Juliana. Só deixar a mensagem para todo mundo da rede que esse trabalho vai se desdobrar posteriormente para nós incorporarmos outras visões que não estão sendo, obviamente, atendidas nesse processo eleitoral. Então, há acúmulos importantes no conhecimento para uma sociedade sustentável na esfera internacional, mesmo no Brasil, que não necessariamente estão sendo considerados. Isso tudo será também como um ponto de partida na construção da nossa metodologia. Portanto, nós temos muito trabalho à frente e é importante realmente essa dedicação. Eu agradeço particularmente, em nome de todos nós, da RAPS, a contribuição que o Zisma e a Juliana vem fazendo. O Zisma como um líder RAPS e a Juliana como uma próxima, já é da casa, né, já está trabalhando. Agradecer também a Carol, que está aqui, todos os membros da equipe que colaboram para fazer com que esses eventos, essas dinâmicas sejam possíveis, e deixar o convite para todo mundo. Então, encerrando esse nosso diálogo político, né, essa série, dizendo que estamos aguardando as sugestões, como o Zisma fez o convite e a proposta, para que a gente possa dar sequência e muito logo, em breve, nos próximos dias, dar um retorno a todos vocês. Então, boa noite a todos, um abraço e muito obrigado.